Às vezes a vida parece uma estação onde os trens não chegam. Você se senta, olha para o relógio, ouve o tic-tac no ar suspenso e, sem perceber, se pergunta: por que parece que você é sempre o último a sair, o último a ser chamado, o último a receber o que deseja? Não é desespero, não é alívio, é aquele estranho território da espera. Uma pausa inexplicável, como se algo enorme estivesse prestes a acontecer, mas se recusasse a entrar pela porta de sua existência. Talvez você reconheça esse sentimento. Você faz o que pode, você se esforça, você sonha, você tenta manter a fé. Os dias passam e, no entanto, as peças do quebra-cabeça parecem não se encaixar. Você começa a duvidar. Sou eu quem está errado? Será que estou pedindo demais? Será que não importa o quanto eu tente, isso simplesmente não vai acontecer? Essa dúvida silenciosa, mais pesada que a própria fadiga, instala sua sombra em seus pensamentos como uma névoa que extingue a luz de suas certezas. É uma dor difícil de nomear, a de se sentir invisível para a própria vida. O tempo passa, mas por dentro parece que você ainda está no mesmo lugar, procurando a entrada secreta para um sentido maior, esperando por um sinal que lhe diga: agora é a sua hora. Mas e se esperar não for um castigo? E se esperar for realmente um ato de amor da própria existência para com você? Lembro-me de uma frase profunda de Jung: isso acontecerá quando você estiver pronto. Palavras que podem parecer duras, até cruéis, para quem espera anos. No entanto, por trás deles, há uma liberdade silenciosa. Eles nos ensinam que a vida não responde à ansiedade ou ao desejo desesperado, mas ao estado interno, à maturidade silenciosa que está se formando dentro de nós. Não se atrai o que se quer, mas o que se é capaz de manter. E aí está a reviravolta inesperada. Desejar é simples. Sustentar o que é desejado requer transformação. Quantas vezes pedimos algo para o qual ainda não temos a estrutura emocional? A vida, com sua sabedoria amorosa, às vezes se detém não para punir, mas para a proteger. Se eu lhe desse agora o que você pede tanto, talvez se tornasse um fardo insuportável. Uma bênção que o derruba, porque você ainda não tem raízes profundas. O tempo da alma não é o do relógio. O relógio mede os segundos com precisão. A alma mede os processos em profundidade. Você pode estar com pressa, mas sua alma caminha em um ritmo diferente. Um ritmo que sabe exatamente quais feridas precisam ser curadas primeiro, qual vazio precisa ser olhado, qual parte da sua história ainda está esperando por um abraço. É por isso que a vida não falha. Quando algo não acontece, não é que tenha sido esquecido, é que você está sendo preparado, gestado, construído na profundidade invisível onde ninguém vê. Aceitar isso é difícil quando tudo ao seu redor o convida a correr. Redes sociais, objetivos, comparações, você vê os outros comemorando, alcançando, avançando, e você se sente pequeno, ficando para trás. Mas o tempo da alma não é medido com o dos outros. Cada um percorre seu próprio caminho com sua lógica, sua bússola, seu próprio roteiro escrito na linguagem secreta do coração, e quanto mais você corre, mais você se desvia do seu centro. A preparação interna não vem pelo esforço externo, mas pela consciência. E a consciência não aparece quando você força, mas quando você para, quando você se atreve a olhar para a dor, a abraçar o que ainda dói, a aceitar que você não está pronto, mas você tem a humildade de querer estar. Aí começa a verdadeira jornada, a de se tornar aquele que pode receber o que pede, a de construir em você a base para sustentar o que a vida quer lhe dar. Pense em todas as vezes que a vida lhe deu algo antes do tempo. Você se lembra daquele amor que escapou de suas mãos? Aquela oportunidade que acabou se tornando um fardo? Aquela responsabilidade que acabou pesando tanto que quase te esmaga? A vida mostrou mais de uma vez que antecipar o que não foi preparado pode deixar cicatrizes profundas. É por isso que agora a existência espera por você. Espere que você cresça por dentro, que sua visão amadureça, que sua emoção se acalme, que seu coração se expanda o suficiente para viver o que você só podia imaginar antes. Esse crescimento não é espetacular. Não tem aplausos ou holofotes, acontece nos bastidores, nos dias em que nada parece acontecer, nos silêncios que parecem eternos. É lá que a alma é forjada e o ego é polido. Quando você finalmente estiver pronto, não haverá esforço ou luta. Será uma renda, um fluxo. A vida se alinhará tão naturalmente que parecerá mágica, mas será apenas a maturidade vibrando na frequência certa do que você desejava. Então, talvez a questão não seja mais quando isso vai acontecer, mas que parte de mim ainda precisa ser curada para que isso aconteça? Esta pergunta muda a energia. Coloque o poder de volta em suas mãos. Você para de esperar pela vida e começa a se preparar para ela. E tudo que você se prepara para receber o procura até encontrá-lo.
a sabedoria silenciosa da alma. Algo sutil acontece quando você para de olhar para o calendário e começa a olhar para o espelho interno. O foco não está mais no exterior, nas datas que escapam, nas metas não cumpridas, mas no terreno íntimo onde as grandes transformações realmente ocorrem. E é aí que a vida se torna um mistério tão grande quanto o próximo. Você descobre que nem tudo que se move é visível, e que às vezes o que parece quietude é apenas o processo invisível da alma se preparando para florescer. Desde tenra idade somos ensinados que a vida deve seguir uma linha reta. Escola, carreira, família, sucesso. Há um roteiro silencioso que a sociedade entrega e que quase todos nós aceitamos sem perguntar. Mas o que acontece quando nosso tempo não corresponde ao relógio do mundo? O que acontece quando desvios e pausas nos fazem sentir deslocados, como se estivéssemos atrasados ou falhando? É quando a mente racional começa a exigir respostas, a comparar, a se desesperar por não cumprir os prazos invisíveis que os outros esperam de nós. No entanto, a alma nunca foi linear. Sua linguagem é a de ciclos, espirais, ritmos profundos que só são compreendidos quando você fecha os olhos e ouve a si mesmo. Ela sabe que há coisas que só podem acontecer quando certas partes internas estão maduras, que é inútil chegar ao topo. Se por dentro você ainda se sente pequeno, que não adianta alcançar conquistas externas se por dentro tudo está em ruínas. A preparação, portanto, não é uma questão de relógios, mas de consciência. E essa consciência é cultivada no caminhar, na honestidade consigo mesmo, na capacidade de olhar as próprias sombras no rosto. É uma verdade difícil de aceitar. Ninguém pode acelerar esse processo. Nem você, nem os outros, nem mesmo o universo. O tempo cronológico é obcecado com a produtividade. Mas o tempo da alma se preocupa com a verdade. E essa verdade só aparece quando você se dá permissão para ouvir o que o deixa desconfortável, o que dói, o que sabota seu progresso. Enquanto você continuar no piloto automático dos tempos sociais, continuará a sentir que algo está fora do lugar, porque na verdade, sua alma tem seu próprio relógio e esse relógio bate alto quando você menos espera, através de pausas inesperadas, crises, frustrações e até doenças. Esses momentos desconfortáveis que você luta tanto para evitar são os invernos da alma. São épocas de recolhimento, de digestão simbólica do que experimentamos, de profunda introspecção, mas fomos ensinados a temer o vazio. Eles nos disseram que temos que preencher qualquer silêncio, evitar qualquer pausa. É assim que tentamos avançar nos processos, buscamos atalhos, nos comparamos com aqueles que estão em outro ritmo, e nesse esforço para viver rápido, que só floresce lentamente, nos desconectamos cada vez mais da nossa própria verdade. A linguagem secreta da espera. A mente, tão apegada à lógica, quer resultados e explicações imediatas. Mas a alma se move por significado, por sincronicidade, por encontros que só ocorrem quando a vibração interna permite. Não é punição, é proteção. A vida cuida do essencial, e enquanto você tenta acelerar, ela garante que você não se perca ao longo do caminho. A mente pergunta, por que isso ainda não acontece? E a alma de seu silêncio responde, porque ainda não é tempo. Essa resposta, embora frustrante, é uma das mais compassivas que você pode receber. Ele convida você a parar de correr atrás das coisas e começar a caminhar para dentro, para observar quais partes de você ainda estão esperando a aprovação dos outros, quais feridas procuram ser vistas, quais desejos nascem do medo e não do amor. Nessa escuta interior, o tempo se alinha. A vida começa a conspirar a seu favor e cada atraso é revelado como um redirecionamento. Cada porta fechada como uma queda que foi evitada, cada pausa como uma preparação para algo maior. O tempo nunca realmente te prejudica. Ele te prepara. Espere até que você esteja inteiro o suficiente para sustentar o que sonha, para que você não se perca ou se destrua no momento da conquista. A maturidade emocional não nasce da luta contra o tempo, mas da entrega à sua sabedoria. Quando você entende isso, a ansiedade não desaparece completamente, mas se transforma. Onde antes havia desespero, agora há paz. Onde antes havia demanda, agora há uma presença. E é nesse estado de presença que a vida começa a se revelar com mais clareza. Você para de exigir respostas e aprende a viver as perguntas. Você para de querer controlar e começa a confiar. E a confiança, mais do que qualquer técnica ou esforço, é o terreno fértil onde germinam as verdadeiras manifestações. Tudo que vem quando você está pronto vem levemente, não é forçado, não é dramático. É natural, como se sempre tivesse estado ali esperando o seu amadurecimento, porque na realidade o que o tempo esperado não era o evento, era a sua transformação interna. Assim, o quando acontecerá deixa de ser um grito e se torna um sussurro sereno. Você não procura mais o milagre em seu exterior, você o cultiva dentro, e um dia, quase sem perceber, você se vê habitando a vida que antes só sabia desejar. A nobreza de ficar. Em algum momento da jornada você começa a entender que o maior ato de coragem não é insistir,
mas ficar com você em meio à incerteza, sem procurar atalhos ou distrair a dor com ilusões passageiras. Há uma nobreza silenciosa na espera habitada, em aceitar o chamado para criar raízes antes que ela floresça, em deixar a vida acomodá-lo por dentro antes de reivindicar frutos de fora. Muitas vezes confundimos pausa com fracasso. Olhamos ao redor e acreditamos que os outros estão avançando enquanto estamos parados, quando na realidade todos têm seus próprios invernos, suas próprias estações de maturação invisível. Há aqueles que florescem cedo, outros mais tarde, e alguns renascem várias vezes ao longo da vida. O relógio coletivo não pode medir a profundidade da alma ou a intensidade dos processos internos que ninguém vê. Nesses momentos de aparente inércia, acontece o mais importante, a reestruturação de tudo o que sustentará a sua próxima etapa. A espera revela os apegos, as crenças que o mantêm em círculos, os medos que ainda o impedem de abrir mão do controle. Lá, quando o exterior se acalma, o interior ocupa o centro do palco. Você descobre quais ideias, quais sonhos, quais imagens do futuro nascem da verdadeira vocação e quais são apenas refúgios para o medo ou respostas às expectativas dos outros. A espera também é um espelho. Ele mostra as partes que querem fugir, as que ficam desesperadas, as que estão procurando uma saída rápida só para não sentirem. Mas quando você se permite estar com o que tem, quando para de forçar a chegada e se abre para a possibilidade de que a vida conheça o ritmo perfeito, algo começa a mudar. Não imediatamente, não como um truque, mas como um amadurecimento lento que se assemelha ao crescimento das raízes no subsolo. Invisível, mas essencial. Às vezes, o maior obstáculo para que algo aconteça não é a falta de merecimento, mas a falta de espaço interno. O velho você ocupa muito espaço com seus hábitos, seus pensamentos repetidos, suas velhas exigências. É preciso humildade para reconhecer que o maior trabalho não é convencer a vida, mas se preparar para ela. É no silêncio da espera que se revela o verdadeiro chamado. Reorganizar a casa interior, limpar os recantos esquecidos, abraçar as sombras que ainda assustam. Muitos pensam que o sucesso é conquistar o que você quer, mas o verdadeiro sucesso é estar pronto para não se perder ao recebê-lo. Há aqueles que, quando realizam seus sonhos, são dominados pela pressão, medo, dúvida. O amor vem, mas a insegurança o sufoca. A oportunidade aparece, mas a ansiedade a sabota. E então a vida que parecia cruel em atrasar as coisas revela-se profundamente compassiva porque convida você a se tornar forte, a expandir sua capacidade de receber, a criar dentro de você um espaço tão vasto e verdadeiro que nada externo pode quebrar seu centro. A confiança como um ato revolucionário. Confiar nesses momentos é um ato revolucionário, não a confiança cega, mas a confiança madura, que é sustentada pela experiência, pela introspecção, pela fé profunda de que nada está fora do lugar, mesmo que doa, mesmo que leve tempo. Às vezes, o que é adiado é apenas o que precisa de mais fundamento. Sempre que a alma demora, ela o faz para protegê-lo de si mesmo, para evitar que um desejo prematuro se torne um fardo, para que a alegria de receber não seja substituída pelo medo de perder. Assim, a espera se torna um professor. Ensina-vos paciência, mas também discernimento. Ele ensina você a parar de procurar culpados e começar a olhar para as lições. Revela-lhes que a preparação não é algo que se alcança da noite para o dia, mas uma alquimia de 1000 dias e 1000 noites, de quedas e de redenção, de tentativas e renúncias. É um caminho de autoconhecimento onde o importante não é mais chegar, mas aprender a habitar cada passo com presença e dignidade. Esperar não é resignação. É escolher conscientemente confiar no processo, mesmo quando os olhos não veem o destino final. É voltar ao agora e se perguntar: como posso estar mais presente em minha própria vida enquanto o que eu quero não vem? Que gestos, por menores que sejam, podem transformar minha espera em preparação ativa? Porque esperar também pode ser um terreno fértil. Ali germina a humildade, crescem novas formas de amor próprio, cultiva-se a paz que nenhuma conquista externa pode dar. Há uma força gentil, quase invisível, naqueles que aprenderam a esperar sem desespero. Essa força é percebida no olhar calmo, na voz serena, na capacidade de continuar caminhando, mesmo quando o horizonte não é mostrado. São pessoas que entendem que a vida se manifesta quando o suficiente foi semeado, quando a raiz é profunda, quando o coração se tornou grande o suficiente para não exigir, apenas para receber. Em cada um de nós vive essa possibilidade, transformar a espera em uma jornada de autoconstrução, um tempo sagrado em que a vida esculpe em silêncio a obra-prima que está destinada a nascer. O poder do silêncio. Na cultura do imediatismo, aprendemos a temer mais o vazio do que a dor. Disseram-nos que fazer uma pausa é uma perda de tempo, que o silêncio é algo que deve ser preenchido, que tudo que é valioso chega rapidamente e com um estrondo. Mas a realidade profunda é diferente.
O essencial, o verdadeiramente grande, chega sempre envolto em silêncio, como uma semente que germina escondida debaixo da terra, longe dos olhos e da azáfama. A alma não tem medo do vazio. A alma sabe que ali, no silêncio e na ausência, é onde se encontram as respostas mais verdadeiras. Apenas a mente acostumada ao barulho entra em pânico quando tudo se acalma. E é justamente nesses intervalos, nesse espaço entre o que você quer e o que ainda não aconteceu, que se joga o jogo mais importante da sua história, o de se tornar um guardião da sua própria espera. A dor da espera, mesmo que não grite ou paralise como outras perdas, tem o poder de desgastar a esperança. É uma dor que se instala na rotina, nos dias sem cor, na sensação de estar suspenso em um tempo que não avança. Mas essa dor, embora muitas vezes seja confundida com um fracasso, é na verdade um chamado para se redescobrir. A espera revela impaciências ocultas, a necessidade de controlar o destino, o medo de não ser suficiente se o que você deseja não vier. E se a vida estiver atrasando você de propósito? E se essa aparente estagnação for o movimento invisível que prepara o terreno para algo muito maior? Há uma orquestra invisível afinando os instrumentos do seu destino. E o silêncio é a pausa antes da primeira nota. O que parece uma ausência é, na verdade, um tempo de preparação, de fortalecimento, de digestão de tudo que foi vivido para que o novo encontre um lugar limpo, um espaço fértil para criar raízes. Nesses momentos você tem uma escolha silenciosa: confiar ou se desesperar. E essa decisão não é tomada apenas uma vez, mas todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, quando a resposta não vem, confiando no invisível, no que está se formando além do seu olhar. Confie que há algo maior que ainda não pode ser visto, mas que continua avançando, mesmo que você não o sinta. Às vezes a maior transformação acontece quando, em vez de exigir, você começa a ser grato pelo que já é, pelo que já está se movendo profundamente, mesmo que ainda não tenha uma forma externa. Esperar com presença é diferente de esperar com ansiedade. A presença permite que você habite o agora com plenitude. Cuide de si mesmo, trate-se com amor e transforme o dia comum em solo fértil para o que está por vir. A ansiedade, por outro lado, rejeita o momento presente, vive no futuro, se pune, se perde, e essa perda apenas distancia ainda mais a chegada do que é desejado. Nada pode florescer em um terreno que se rejeita. Tudo que é novo precisa de raízes firmes e uma base de aceitação. A humildade é a chave para esse processo. Humildade para aceitar que há coisas que não dependem de sua força, ou de sua vontade, ou de sua urgência. Humildade para reconhecer que há um tempo que não responde aos seus calendários, mas há sabedoria da vida que vê além do imediato. Cada não, cada atraso, cada porta fechada é muitas vezes um ato de proteção. Uma mão invisível que impede sua queda, um sussurro que diz: ainda não, você ainda precisa crescer por dentro. A coragem de escolher a si mesmo. Essa preparação requer coragem. A coragem de continuar sem certezas, de acreditar sem provas, de não se trair aceitando menos do que merece por medo de esperar um pouco mais. Porque toda vez que você escolhe a si mesmo, mesmo que seja na solidão, você se torna mais forte, e essa força é o que sustentará o que está por vir. A dor da espera é amenizada quando você deixa de olhar apenas para o que está faltando e começa a honrar tudo o que já foi transformado em você durante o processo. Aos poucos você descobre que a espera não era um castigo, mas uma oficina sagrada, que cada silêncio, cada vazio aparente era um convite para se reconectar com o essencial, para abrir espaço para si mesmo, para parar de correr, para começar a habitar o agora. E quando você menos espera, o nascimento de um novo você acontece no meio do silêncio, naquele intervalo entre o que você sonhou e o que a vida tem reservado para você. Com o passar do tempo, você começa a perceber uma verdade sutil. A vida nunca está negando você, está simplesmente ordenando o que você ainda não foi capaz de abraçar. O verdadeiro significado da espera não é ensinar-lhe paciência como se fosse uma penitência, mas mostrar-lhe quão profunda pode ser a raiz do seu próprio ser. Muitas vezes, pensamos que estar pronto é um simples sentimento de excitação ou segurança, mas a verdadeira prontidão é algo mais profundo, mais sólido e mais silencioso. É como uma calma que surge de dentro, que não depende de circunstâncias ou validação de fora. Quando você se torna mais honesto com seu processo, reconhece que muitas vezes desejou coisas por falta, não por verdade, por medo, não por amor. E a vida, em sua generosidade paciente, espera que essa distinção se estabeleça em você. Ele pede que você pare de perseguir o resultado e comece a cuidar do estado interno do qual deseja, porque o desejo sem maturidade se transforma em ansiedade. E a ansiedade apenas multiplica a distância entre você e o que você anseia.